Alô, amigos, um abraço a todos vocês ligados comigo por aqui para falarmos sobre futebol. Está no ar o Notícias em Dose Dupla desta quarta-feira. Hoje, 10 de junho de 2026, véspera de iniciar a Copa do Mundo de Futebol. Arte, Vídeo Produções, seu espaço para gravação de podcast, contratação de fotos, vídeos, transmissão de eventos em geral. Pode falar com Flávio Noda pelo telefone 9108-9061. Standard Multimarcas, carros selecionados com 1 ano de garantia e possibilidade de financiamento com a primeira parcela somente em janeiro de 2027. Chama no WhatsApp 32 23 40 40. A certeza do teu melhor negócio. Lubrisul, na hora de trocar o óleo e o filtro do seu carro, não esqueça, passe antes na Lubrisul. Solicite o orçamento ou faça o agendamento pelo 981 570045. Lá de fora, ovos selecionados com qualidade e enriquecidos em selênio. Pode adquirir nos principais pontos de venda da cidade ou então pelo WhatsApp 31 99 0550. 31 99 0550. MO Comunicação Visual, tudo para o visual da sua empresa está na MO Comunicação Visual. Faça o orçamento pelo WhatsApp 3228 0500, Cidadela Buffet, na 15 de novembro, entre Neto e Voluntários, de segunda a sábado, a partir das 11 da manhã, com buffet livre, da balança e pratos feitos e executivos, e aquele delicioso churrasco, ali na 15 de novembro, 662. Alemão Estética Automotiva, na entrada principal do Moarama, tu dobra na primeira direita até o final. Lavagem em geral com polimento, limpeza de motor e bancos. Agenda o teu horário pelo 984 15 8629. O clássico Farpel acontece daqui a pouquinho no estádio Bento Freitas, com o amplo favoritismo e total responsabilidade do Brasil para o confronto. Por quê, meus amigos? Porque a Folha do Brasil é, vamos botar assim, 10 vezes, um pouco mais, superior à do Grêmio Atlético Farroupilha. E além disso tudo, né, claro, o futebol é jogado ali dentro das 4 linhas e o Farroupilha está fazendo um campeonato bem honesto, né, com boas atuações. Mas tem a estrutura, alimentação, moradia, campo de treinamento, tudo isso é infinitamente superior pelo lado do Brasil. Isso entra em campo? Não, não entra em campo. Mas geralmente, né, investir mais representa mais qualidade. Tem que entrar, fazer o jogo ali, fazer o resultado na hora de desenvolver. Mas a responsabilidade está muito grande em cima do Brasil para este confronto, porque não é pela pontuação na Copa Federação Gaúcha de Futebol. Isso o Brasil está classificado, e mesmo que a matemática ainda não indique, já com a primeira colocação garantida. E eu tenho quase que convicção de que o Brasil vai ser o campeão dessa competição, não tem quem ganhe do Brasil. Mas isso pode representar aí um fator negativo neste confronto, porque vem com a pressão, com a obrigação, com o peso da eliminação no final de semana na Série D do Campeonato Brasileiro, e o Farroupilha, talvez, como franco atirador, possa vir a surpreender. Se eu fosse de aposta, que não sou, né, jamais, né, não gosto, né, acho um desperdício de dinheiro, desafio a quem me diga que ganhou dinheiro mesmo, não ganhou uma vez e perdeu 25, perdeu 50, né? Quem ficou rico com apostas aí. Mas eu não aposto, mas se eu fosse jogar, eu jogaria com certeza no Brasil neste confronto. Ou daqui a pouco para tentar aquele, né, que paga 5 por 1, né, talvez no Farroupilha. O campeonato do Farroupilha é o de não perder feio. Está sonhando com a classificação, e é permitido, sim, quem entra na competição tem essa prerrogativa, né, de pensar em ir o mais longe possível, mas é não fazer feio. Não sei qual vai ser exatamente o público, acredito num público pequeno, e também é o campeonato, né, para os jogadores do Farroupilha buscarem espaço no mercado, né? É o jogo de buscar uma melhor colocação no mercado
de trabalho. E tem jogadores já sendo valorizados, tem o goleiro Pedro, tem o Léo Ferraz, que já é conhecido, Marlon Bica, o Fernando Negrinho lá na frente, o Wendel Pelé, o outro, o Wendel zagueiro, enfim, são vários jogadores, Digão, tem vários jogadores aí que estão se destacando e pode buscar um espaço aí, pelo menos no grupo de jogadores da divisão de acesso, até mesmo para a dupla Brapel analisar. Vamos falar sobre Brasil fora de campo. Estão me procurando a todo momento para saber detalhes em relação a este patrocínio da Snickers com o clube, né? E aí surgem números estratosféricos em relação a esta negociação. Eu não vou ser leviano aqui a ponto de revelar qualquer tipo, revelar não, né? Se eu soubesse, eu passaria para vocês, mas atirar para cima qualquer número em relação a essa negociação sem uma comprovação exata, né? Se fala em números muito acima de algo, de qualquer coisa vista no futebol pelotense. Eu não sei se é isso, tá? Não sei exatamente se é um valor muito alto, se é um valor compatível com o mercado de Pelotas. Eu sei que a SAF tem procurado praticar valores de patrocínio de acordo com aquilo que eles entendem que vale a marca do Brasil. Isso foi dito pelo Fernando Ferreira em vários momentos. E o peso do Emerson Ferreira da Rosa neste processo é bem representativo, tá? Numa época de Copa do Mundo, um cara que tem um ciclo de 3 Copas, né, que está nos Estados Unidos, que se relaciona com todo mundo, não há dúvida que casando com a marca forte do Brasil, agrega muito valor. Inclusive participou de um bate-papo ali que foi publicado nas redes sociais do Brasil com o Neto, né, que dizem até que poderá estar em Pelotas na próxima semana. É certo que o Emerson vai estar em Pelotas na próxima semana, e aí talvez a gente tenha alguma novidade neste sentido. Se falou também num contrato mais longo, não consegui buscar essa informação, o Emerson conversou comigo sobre vários assuntos, mas sobre este ele não adiantou, não trouxe mais informações além daquilo que foi divulgado, e o que eu sei é que tem um contrato até o final do ano, não mais para frente, mas isso pode mudar e pode ser que, por sigilo, esta informação não tenha sido repassada. Ainda sobre bastidores, contratações, o Brasil vai realizar contratações, isso a gente já falou ontem, vai buscar jogadores no mercado, mas para que isso aconteça, vai também dispensar jogadores deste elenco, que tem cerca de 30 jogadores aí para 2 competições, como era a Série D e a Copinha. Era um número ok, mas sem a Série D e com a divisão de acesso mais lá para frente, eu acho que não tem como inchar ainda mais esse elenco, então vai dispensar jogadores e vai contratar novos para reforçar a equipe dentro do processo de meta principal aí, que é retornar à Série A do Campeonato Gaúcho. Também é meta retornar à Série D do Campeonato Brasileiro, mas esse, convenhamos, né, é um processo bem mais fácil, não está ganho, não está garantido, mas é um caminho rápido ali para chegar na Série D, é passar de fase, passar da semifinal e chegar na final e ser campeão. Mas tem o exemplo do vizinho, né? O próprio Pelotas, que era amplo favorito para ganhar o título, ou pelo menos para chegar na final com o Brasil, né? Mas tinha mais investimento, tinha um time no meu entendimento, de mais qualidade, mas dentro de campo não correspondeu e foi derrotado com louvor para a equipe do Aimoré, que chegou na final com o Brasil. Então, todo cuidado é pouco, não se ganha de véspera em nenhum tipo de confronto. Vamos falar rapidamente do Pelotas, né? Para não dizer que não falei de Flores, ou para não dizer que não falei do Pelotas. Ontem eu falei que o Pelotas tem aí jogadores já acertados. São cerca de 14 jogadores que estão alinhados aí com o Pelotas. E vai aproveitar jogadores vindo das categorias de base. Alguns estão se destacando, né? Dá para falar na dupla de ataque do último confronto, o artilheiro da competição, que é o Bruno Inácio, já conhecido, relativamente conhecido, torcedor, porque ele já estava no elenco do ano passado, e que vem jogando muito bem. Nesse jogo ele fez um gol e deu 2 assistências para o Gugu, que já esteve no elenco do profissional no ano passado,
na Copinha e é um jogador muito promissor, jovem ainda de 17 anos, sabe o caminho do gol e sabe também trabalhar a bola, né? Então são dois jogadores aí com potencial de compor o elenco principal, profissional do Pelotas e daqui a pouco até receber a oportunidade na equipe titular. Tem um número 8 também, o Davi, que me chama a atenção, é bom jogador, tem o João Bozenbecker, que também atua no meio campo por ali. Claro, tem que ter calma com todos os meninos, mas tem jogadores para evitar, num primeiro momento, contratações e depois dar oportunidade igual aos demais jogadores do elenco e talvez até ganhar o espaço na equipe profissional. Não vão ser soluções da noite para o dia, mas podem, no decorrer, vir a ser soluções aí no elenco do Pelotas. Já que eu falei lá atrás, né, do Farroupilha e dos jogadores que estão buscando mercado, eu acho que o Léo Ferraz é um jogador que deveria ser observado para voltar ao Pelotas. Ah, mas o Léo Ferraz isso, o Léo Ferraz estava no time que não ganhou. Tudo bem, meus amigos, mas o Léo Ferraz ele não era para ser a solução do Pelotas. E no gauchão, aquela mediocridade toda, aquela ruindade terrível do Pelotas, ele fez 3 gols. É pouco 3 gols, mas tem jogador idolatrado aí ganhando fortunas que fazem 5 e são taxados como goleador. Então, um menino que está começando ali, que tem 3 gols no Campeonato Gaúcho, não pode ser desconsiderado, não. Eu acho que para elenco não vai ser o 9, que vai resolver todos os problemas, mas ele quebra muito bem o galho e pode sim daqui a pouco vir a ser essa solução para o decorrer. É que aí quando dá errado, né, o primeiro que leva a paulada é aquele que é da casa, né, que tem uma certa identificação com o clube. Na nossa sessão de Copa do Mundo, vamos falar de um conhecido que a gente tem falado em várias oportunidades por aqui, né? E que hoje tem essa aproximação novamente com um dos seus clubes de origem. Eu estou falando do Emerson Ferreira da Rosa. Ele começou no futsal do Paulista, passou por outras equipes também no futsal, depois esteve na base do Brasil, Progresso, Grêmio, Bayer Leverkusen, futebol italiano, Roma, Juventus, Milan, Real Madrid e por aí vai, né? E ainda tem gente que acaba questionando essa trajetória. Ele tem um ciclo de 3 Copas do Mundo. Por que 3 Copas do Mundo? Porque em 98 ele foi para a Copa no lugar do Romário, que estava nessa situação meio parecida com a do Neymar, né? E ele acabou sendo cortado. O Romário foi cortado e o Emerson foi convocado no seu lugar, mesmo não sendo da mesma posição. Participou de vários jogos, né? E com a camisa 11, que seria do Romário, inclusive bateu um dos pênaltis que levou o Brasil à fase seguinte da Copa do Mundo, vencendo a Holanda. Depois, em 2002, ele seria o capitão do Penta. Era o capitão daquela seleção, em todo o ciclo, até chegar na Copa do Mundo, mas a maioria das pessoas sabe, né? Ele foi jogar no gol de brincadeira num dos treinamentos lá, machucou o ombro, foi cortado, o Ricardinho foi convocado no seu lugar, o Cafu virou o capitão e a seleção conquistou o Penta. Voltou a seleção naquela que era considerada até melhor do que a seleção de 2002, em 2006, porque tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Kaká, Adriano e por aí vai, né? Ele era titular daquela seleção, mas acabou perdendo para a França, né? Foi eliminado pela França nas quartas de final e acabou ficando pelo caminho. Naquele jogo que o Roberto Carlos estava levantando as meias. Então, mais um pelotense identificado com a cidade, com passagem pela base do Brasil, depois explodiu no Grêmio e foi adiante. Emerson Ferreira da Rosa. Isso aí todo mundo sabe, né? Todo mundo lembra, mas é bom sempre a gente dar esse destaque. Tá certo, meus amigos? Um grande abraço a todos. Sigam dando essa moral aí nas redes sociais, no Instagram, no nosso canal do YouTube. E a gente volta por aqui a qualquer momento. Um abraço e até a próxima.